Bom, vocês que acompanham a nossa programação, eventualmente atentos também às notícias, às informações, de tempos em tempos, ou quando há alguma informação relevante, vocês podem perceber que a gente, conforme informações da RGE, temos tais e tais informações sobre ações que foram feitas ou atitudes que estão sendo tomadas, enfim. E esse contato normalmente a gente obtém através da consultora de negócios da RGE, a Mari Lúcia Santos, que eu tive o privilégio de hoje conhecer pessoalmente. Eu conheço a Mari já de algum tempo por contato telefônico, né, Mari, que a gente conversa por WhatsApp, e-mail, enfim, mais por telefone. E ela é a pessoa que tem um contato mais direto com a comunidade de Tupanciretã, representando a RGE, com o poder público, com as instituições, com as entidades, com as empresas, com a imprensa, como é o nosso caso. Mas normalmente a gente procura a Mari nos momentos de dificuldades. E hoje ela vem com uma boa notícia aqui para nós, vem nos falando um pouquinho sobre a RGE, seus investimentos aqui na nossa comunidade nesse primeiro semestre, as ações que estão realizadas no intuito de melhorar o serviço que eles prestam. E até eu comentava com a Mari antes de entrarmos no ar, de que a gente tem tido aí várias intempéries nos últimos dias, muita descarga atmosférica, que é um inimigo aí da energia elétrica. E, felizmente, pelo menos as informações que nos chegam, é de que se houve problemas foram muito pontuais e rapidamente resolvidos. O que eu imagino seja resultado, talvez, até de um investimento no intuito de prevenir isso. Mas eu estou chutando. A Mari que pode nos falar alguma coisa com mais propriedade. Em primeiro lugar, Mari, obrigado pela sua visita aqui. Prazer recebê-la pessoalmente na rádio. Bom dia, como é que está? Bom dia, Miguel. Bom dia a todos que nos ouvem aqui pela Rádio Tupã. É um prazer estar aqui, te conhecer pessoalmente. Realmente nós já conversamos há bastante tempo, né, por telefone, por WhatsApp, nas situações de crise, né, que normalmente com falta de energia ou algum outro problema que a comunidade traz a você, você serve aí de porta-voz da comunidade, a rádio, e nós tratamos dessa maneira. Hoje, como você disse, eu vim trazer notícia boa, né? É sempre bom estar aqui, assim, é muito bom estar aqui com vocês, principalmente quando nós temos coisas boas a dizer para a comunidade de Tupanciretã. Venho trazer aqui venho falar a respeito dos investimentos que a RGE fez no município no primeiro semestre de 2018. Então, até esses números que eu vou passar são números muito expressivos, assim, são números muito interessantes, mas eu gosto de começar dizendo que esse valor é do primeiro semestre. Nós já temos aí mais julho, agosto e já setembro investindo na rede, que eu vou vir aqui em janeiro, provavelmente contar para vocês mais notícias boas. Uhum. Mas então, a respeito desses investimentos, Miguel, nós tivemos para os quase 8 mil clientes que nós temos aqui em Tupanciretã, foram investidos quase 350 mil reais na rede. Tá? Uhum. Esses investimentos, eles fazem parte de um plano de manutenção que a RGE possui em todos os seus municípios, tá? E o objetivo desse plano é realmente o que você disse, que a comunidade, que você mesmo está percebendo. No momento de intempérie, uma intempérie mais forte, uma chuva mais forte, um temporal, se percebe que não há falta de energia. Por quê? Porque nós temos uma rede mais robusta, nós temos uma rede mais segura, uma rede mais confiável. Então, esse investimento ele vem principalmente nesse foco, tá? Tornar a rede mais confiável e reduzir o máximo possível a interrupção de energia. Perfeito. Bom, esses 350 mil foram num investimento só, num tipo de investimento só, ou foi pulverizado em várias ações? Foi pulverizado em várias ações, tá? Principalmente ações estruturais na rede. O que são essas ações estruturais? Troca de poste, tá? Tirar o poste o poste de madeira, substituir por poste de concreto, trocar o cabo da rede por um cabo mais moderno, um cabo mais confiável, um cabo protegido. Esse, assim, é o grande investimento, o maior valor desses quase 350 mil, o maior valor está nisso, na estrutura da rede. Tá? Mas também, dentro desse valor, eu tenho investimentos que a RGE fez para levar energia elétrica ao cliente que ainda não possuía energia elétrica, que ainda não tinha esse atendimento, para melhorar a rede, para disponibilizar mais carga para aquele
produtor rural ou para aquela empresa que aumentou a sua demanda, né, que aumentou o seu negócio, que bom, prosperou, tá? Então, nesse sentido, também temos investimentos aí. Também tem a aquisição e instalação de equipamentos que tornam a rede mais segura. Você comentaste a respeito dos raios, né, das descargas atmosféricas, que são realmente o nosso inimigo, assim, a nossa rede ser exposta é um dos nossos inimigos. Nós temos, assim, todo um sistema de proteção na rede, tá, que ele se moderniza com o passar do tempo. E nós vamos substituindo, então, não é um mero para-raio, é todo um kit de proteção, nós vamos substituindo na rede por equipamentos mais modernos, tornando essa rede mais segura e menos sujeita a desligar ou sofrer uma perturbação com essa descarga. Também temos instalamos equipamentos que regulam a tensão, para chegar na tua casa, uma tensão adequada, que você consiga ligar os teus equipamentos sem ter oscilação, sem ter problema nesse sentido. E também investimos em um equipamento específico que nós chamamos de religador, que é aquele equipamento que permite, quando acontece uma falta de energia, é porque algo aconteceu na nossa rede. Certo. Então, eu consigo, com esse equipamento, tá? Eu consigo manobrar, a gente chama de manobrar, é quando eu tiro parte um grande bloco de clientes da sua alimentação normal e passo para uma outra fonte de alimentação. Isso não depende, com esse equipamento não depende do meu colega, né, ir até o local, é telecomandado. Então, menos pessoas vão, essa rede ela é seccionada, né, ela vai por partes, então menos pessoas vão sentir essa falta de energia. Né? E aí, sim, com tranquilidade, os meus colegas conseguem verificar a rede, verificar onde aconteceu o defeito, e aí trabalhar nela, corrigir e todo mundo ficar atendido normalmente. Bom, você comentou de que esses 350 mil reais são referentes ao primeiro semestre e que os investimentos prosseguem. Nós já estamos em setembro. Na mesma linha ou tem alguns investimentos diferenciados? Como é que é esse segundo semestre de investimento de vocês? Trabalhamos na mesma linha, né? Assim, nos mesmos focos, digamos assim. Por quê? Porque o nosso planejamento ele é anual, né? Nós temos um planejamento com um tempo maior, mas o planejamento para essas obras assim ele é anual. Então, da mesma maneira que aconteceu no primeiro semestre, ele está acontecendo nos mesmos itens, né? Com as mesmas características nesse segundo semestre, salvo que aconteça alguma situação diferente, que se verifique. Por exemplo, estamos lá na rua onde o Miguel reside e começou a acontecer oscilação de energia, né? Não é o caso, é uma hipótese, sim, né? Começou a acontecer oscilação de energia e é um fato novo, não estava previsto nesse plano para 2018. Nós vamos verificar com aqueles clientes o que está acontecendo, o que está havendo a oscilação, e se for necessário incluir essa manutenção nessa rede, nesse plano, nós vamos incluir, tá? E o investimento, assim, o objetivo da RGE, né, como um todo, em todos os seus municípios, o objetivo da RGE é sempre tornar a rede segura, evitar que haja falta de energia, levar, né, uma energia, assim, confiável para os nossos clientes, para que eles percebam o menos possível, independentemente dos eventos que ocorram, eles percebam o menos possível a perturbação na rede elétrica. Então, esse é o nosso objetivo. O volume destinado para esse investimento é semelhante ao primeiro semestre, em torno dos 350 mil? É semelhante, possivelmente. Nós não temos ainda, no decorrer, né, das execuções, das obras, o valor pode mudar, mas assim, não será menor. Né? É nesses padrões, né? Sim. Perfeito. Bem, uma outra questão é o contato do consumidor com a RGE. Antigamente a gente tinha, há muito tempo atrás, nem era a RGE, ainda outra companhia, era a CE, me parece, as pessoas iam no escritório ou telefonavam para o funcionário local. Depois começou um 0800 a funcionar, né? Houve dificuldades, enfim, foi se adaptando. Agora existem outras plataformas que as pessoas podem informar a RGE num problema de falta, especialmente falta de energia elétrica, que não usa só o 0800. Tem várias outras formas, né, Mari? Sim. Além do 0800, né, que ele tem um atendimento, assim, tem vários postos de atendimento.
eu quero dizer, posições, né, de atendimento, então é muito difícil que o cliente aguarde muitos minutos, né, e já no início da ligação ele já tem acesso ao atendimento digital, onde ele pode já selecionar a opção, isso no caso do 0800 ele pode selecionar a opção de falta de energia e já rapidamente disparar assim essa nota de serviço para a nossa central de operação em Caxias do Sul, para chegar para o colega que precisa ir até o local atender. Mas também nós temos plataformas digitais, tem um aplicativo, né, da RGE, CPFL, que baixa no celular, você consegue, tem algumas opções não só para falta de energia, você pode verificar débito, solicitar segunda via, outras coisas, então no aplicativo do celular, mas a falta de energia também pode ser por esse aplicativo. Perfeito, muito bem. Torpedo me parece que tem também, não? O SMS também tem, né? Sim, tem um serviço de SMS também. A gente manda um número do usuário para um número do torpedo, né? Isso. Ele identifica como tem algum problema. Isso mesmo. Aí só que você precisa ter o número do teu celular cadastrado, né? Por exemplo, se faltar energia na tua residência, na tua instalação, tem que ter o teu número de celular cadastrado no sistema da RGE. Se você ligar por digamos, de um outro número que não é o teu, ele vai acabar não disparando aquele SMS. Perfeito. Então precisa ter esse cadastro, tem que ter esse cuidado. Isso. Bem, isso tem funcionado muito bem. Eu até instalei o aplicativo há um tempo atrás, né? E já testei, ele funciona muito bem, é tranquilo, não há nenhum problema, né? Bom, é claro que a gente sabe que sempre pode ter, como a Mari colocou, pode ter alguns problemas pontuais, mas o melhoramento da rede, no sentido de dar mais segurança, é perceptível, é claro, isso de ver. Né? Nós, inclusive, eu já comentei aqui com os nossos ouvintes, a gente está por um tempo já sem o nosso gerador nos transmissores, em virtude de uma pane que deu nele. O conserto dele seria um valor muito expressivo, não valia a pena, é melhor comprar um novo. Como a gente está migrando do AM para o FM, não se sabe ainda bem como vai ser o consumo quando dessa migração, por isso nós estamos sem o gerador já há algum tempo. E realmente não temos tido problemas, a não ser pontuais, alguns e muito rápidos, assim, de serem solucionados. Que bom. Isso é sinal de que a gente pode confiar aí no sistema de energia aqui na nossa comunidade. Você tocou num ponto importante também, Mari, que é a questão da disponibilidade da energia para um aumento no consumo. Né? Muitas pessoas levantam o argumento ou comentam de que a falta de investimento em Tupancetã, um dos motivos seria a não disponibilidade de energia elétrica para as pessoas poderem consumir mais. E isso é real? Qual é a disponibilidade que vocês têm hoje? A RGE pode fornecer mais do que ela está fornecendo hoje? Qual é a nossa condição, digamos, de crescimento no consumo de energia aqui em Tupã? Assim, aqui em Tupanciretã não procede, digamos, a informação de que não há mais carga a ser liberada, tá? O que acontece, Miguel? Quando uma empresa vai se instalar no município, tá? É muito importante esse contato com a RGE, tá? E isso vale até para as nossas residências. Eu vou comprar um equipamento novo, eu vou comprar um ar-condicionado mais potente, ou para qualquer coisa isso vale, tá? É preciso informar a empresa, informar que você vai precisar de uma disponibilização maior de carga. Quando o cliente entra em contato conosco e ele nos diz o que ele vai utilizar, o nosso sistema já tem um interface com o transformador, tá, que atende a região, e ele vai dizer, não, ok, podemos liberar imediatamente, esse transformador está adequado para essa carga que vai ser incrementada sem causar qualquer problema para os outros clientes que se utilizam desse mesmo equipamento. Se não for o caso, nosso próprio sistema já sinaliza de imediato, tá, vai sinalizar e vai dizer, esse transformador ele não vai suportar esse incremento de carga. Imediatamente essa solicitação, ela vai para a nossa área de projetos, tá? Então, um engenheiro vai analisar a rede, vai analisar o que a rede tem, o que a rede e o transformador tem disponível e o que vai ser necessário para disponibilizar aquela carga para o solicitante, tá? E nós vamos sim fazer a melhoria necessária, se for necessário trocar o transformador, se for necessário onde existe um transformador atendendo um número de clientes, nós tiver que dividir
aquela porção de clientes em 2 transformadores, aí nós vamos fazer. Perfeito. Tá? E também tem casos mais pontuais, mais específicos, onde é uma carga muito grande, aí o próprio cliente precisa encaminhar um projeto, ele vai ter uma ligação diferente, ele vai ser ligado no que nós chamamos assim de média tensão, alta tensão, né, que é mais popularmente dito. Então, assim, mas tudo passa por estudo para que essa rede seja segura. Agora, que não vai ser disponibilizado ou alguém não vai poder abrir o seu comércio, abrir a sua empresa, trabalhar no município por não haver carga disponível, por não haver fornecimento de energia adequado disponível, não. Não. A gente tem a sensação, tem também a Copel que distribui no interior, a gente tem a sensação de que é basicamente a Copel, mas vocês também atendem o interior, né? Sim, nós atendemos em vários, quase todos os nossos municípios, nós temos atendimento na área rural também. Marlene, tem um poste de madeira quase caindo na rua Aureliano Figueiredo Pinto, no bairro Elizabeth, número 122. O que a Marlene deve fazer? Bom, sempre que um cliente identificar um poste, uma estrutura que supostamente esteja oferecendo risco, quando eu digo supostamente é por quê? Porque às vezes na minha visão, na visão de quem não tem aquele treinamento técnico que o meu colega tem, que o eletricista tem, pode parecer assim que é um risco imediato. Então, sempre que houver isso, o importante é comunicar pelo 0800, ligar para lá e informar o endereço. Se não for na frente da sua residência, tentar informar o endereço mais completo possível. Vai uma equipe até o local, tá? Havendo risco, realmente um risco iminente, nós vamos fazer a substituição desse poste em até 24 horas. Havendo a possibilidade, não havendo nenhum tipo de risco, e quando eu digo nenhum tipo de risco, é feita uma análise bem criteriosa mesmo, tá? Nós não podemos deixar nada oferecendo risco ao nosso cliente ou qualquer pedestre na rua, coisa parecida. Então, se não houver risco, esse poste vai para uma manutenção programada. Tá? Ele vai, dentro deste plano aqui, ele entra nesse plano e ele é substituído. Perfeito. A Cátia da mesma forma, Cátia Geric, né, na rua Oswaldo Cruz, bairro Gaúcho, tem um poste prestes a cair, na visão dela, né, e os fios bem baixos e alguns esticados ao máximo, né. Então ela também deve ligar no 0800 e informar isso, dando a posição, identificando o local onde Exatamente. está, né. A Alba está perguntando por que a RGE, que era a antiga AS Sul, ela disse que era atendida pela AS Sul antes, agora é a RGE, não aceita mais mensagem de SMS. Bom, a RGE Sul, né, ela passou, no ano passado, ela passou a fazer parte do grupo CPFL, né, e nós estamos ainda em fase de integração dos processos, né, e de adaptação dos sistemas para, enfim, como nós viemos trabalhando. Eu... Pontualmente, no caso do SMS da RGE Sul, eu posso fazer uma verificação e te retornar depois, mas eu acredito que é a dona Alba, né, que perguntou, eu acredito, então, dona Alba, que seja uma questão, assim, de pouco tempo, apenas para adequar o sistema, uma questão temporária. Perfeito. Bom, vocês atendem até porque vocês vão até um trecho e depois é a AS Sul, a RGE Sul. RGE Sul. É a partir de Jari para frente? Eu não sei bem como Jari, sim, Jari ainda é atendido pela RGE, né? Aí, posterior a Jari, ali nós já temos ali a nossa, nossa limite, fronteira, nosso limite. Isso aí já entra a área de concessão da RGE Sul. Perfeito, muito bem. Eu tive também informação de que nós temos, porque por muitos anos, o Tupan-Siretã era atendido pela subestação de Cruz Alta, da CE, que através de uma linha de transmissão chegava até a nossa subestação e daqui seguia para Júlio de Castilhos. Me parece que agora há uma possibilidade até de inversão, que pode vir energia de Júlio para cá. Como é que ficou? Teve uma nova subestação em Júlio? Sim, em Júlio de Castilhos teve uma subestação, foi construída uma subestação, né? Por quê? Porque Júlio de Castilhos era atendido pelos alimentadores daqui. Então, nós conseguimos agora, com essa nova subestação, nós conseguimos, digamos, vamos usar um termo assim, aliviar o fornecimento aqui. Né? Então, tem Júlio de Castilhos, atendido pela subestação Júlio de Castilhos, Tupan-Siretã permanece na mesma configuração. Né? Óbvio que essa rede, essa linha de transmissão que chega até a subestação aqui de Tupan-Siretã, com manutenções periódicas, manutenções preventivas, para que ela fique segura.
Perfeito. A ouvinte Rosa Maria, que ela mora na zona rural, assentamento Nova Aliança. Nova Aliança é entre Tupã e Cruz Alta. Eu não sei se lá é RGE, não tenho certeza. Essa região entre Tupã e Cruz Alta ali, vocês atendem? Sim, atendemos. Ela diz que a luz tá fraca, que às vezes não chega aos 220. E é usado ordenha naquela localidade por vários moradores e fica aí sobrecarregado. Quando tem dias com vento, a chave desarma várias vezes, né? O que pode ser feito para melhorar isto? Olha, Miguel, assim, o que nós percebemos muito, assim, isso não é uma realidade só da área rural, mas também da área urbana, tá? Da zona urbana do município. Há 15 anos atrás, menos até há 10 anos atrás, nós tínhamos um número de equipamentos, uma possibilidade de equipamentos bem mais restrita do que temos hoje. Hoje nós temos um acesso a equipamentos elétricos para a nossa residência ou para a nossa produção rural ali muito maior, certo? E que bom que precisa de uma ordenhadeira maior, que precisa de um resfriador maior, porque é sinal que se está produzindo mais, que o negócio está prosperando. Porém, não se tem o hábito de informar a RGE quando há um incremento de carga na sua instalação, tá? Uhum. Então, se eu peço uma ligação, eu já tenho uma ligação há 10 anos, vamos colocar dessa maneira, nesse ponto aí, nesse tempo, aí eu compro uma ordenhadeira maior, que obviamente vai consumir mais energia. Eu compro um resfriador maior, ou eu compro mais um resfriador. Aquela energia que chega ali para mim, a carga acaba não suportando, tá? Porque o que acontece? Se o cliente não ligar para a RGE e não informar que ele fez aquele incremento de equipamentos ali, nós não podemos chegar até a residência dele, fazer qualquer melhoria na rede, tá? Então, assim, tem que informar. Comprei mais um resfriador, comprei um resfriador maior, estou utilizando mais equipamentos. Tem que informar a RGE, porque aí nós vamos detectar o problema e providenciar a melhoria na rede que é necessária. Perfeito. Bem, são 9h27, eu quero agradecer a Mari pela presença aqui, nos trazendo boas informações aí com relação ao investimento que a RGE fez no primeiro semestre, né? A confirmação de que está consolidado investimentos para o segundo semestre, né? E que lá pelo início do ano que vem a gente pode ter alguma informação mais detalhada do que está sendo feito e implementado agora, e também matou algumas curiosidades nossas aqui, atendendo alguns ouvintes também que trouxeram algumas dúvidas, alguns questionamentos. Mari, novamente quero agradecer a você pela sua atenção, a sua gentileza de vir até aqui. Quero agradecer também pela gentileza da Mari nos atender nos momentos mais difíceis, digamos assim. Mari sempre muito gentil, educada, pacienciosa, e eu não estou falando do horário de expediente, eu estou falando de feriado, final de semana, à noite, né? Férias da Mari, ela nos atende às vezes, ela diz, opa, estou de férias, mas eu vou pedir para o colega falar com você. Quer dizer, é uma preocupação no sentido de poder prestar serviço a uma sociedade de um produto que não tem feriado, é sábado, é domingo, é segunda, é de noite, enfim, e vocês têm feito isso com bastante atenção e bastante cuidado. E um aspecto muito importante também é a segurança, vocês também primam muito por isso, às vezes o atendimento pode ser até um pouquinho mais rápido, mas há um cuidado no intuito de preservar o usuário e também a pessoa que está trabalhando na rede, né? Tem toda uma série de cuidados e de protocolos que a RGE implantou para que haja um serviço melhor. E, na minha visão, efetivamente tem melhorado e não tenho percebido nenhum problema maior nos últimos tempos. Mas, Mari, mais algum detalhe que gostaria de colocar? Por favor, fique à vontade. Realmente eu queria, pegando essa questão da segurança, realmente a empresa é muito preocupada com a segurança, né? A segurança dos nossos colegas que estão trabalhando na rede, que é um serviço de alto risco, mas a segurança dos nossos clientes também, dos nossos trabalhadores aí em geral, também é muito importante para a empresa. Então, ter muito cuidado, energia elétrica não se brinca, né? Então, ter bastante cuidado. Nós podemos, numa outra oportunidade, vir aqui falar de dicas de segurança, claro, que eu acho que é importante, né? Mas assim, sempre ter na mente o seguinte, energia elétrica não é brincadeira, é algo muito perigoso, silencioso, invisível, né? Então, assim, realmente essa questão da segurança é muito importante para nós. Agradecer muito o espaço que você nos proporcionou aqui, é muito importante estar aqui, estar com vocês, isso nos aproxima de uma maneira diferente dos nossos clientes, né? Agradecer também a todas as questões que você diz que traz para a gente nos momentos assim difíceis, né?
Isso nos faz atender de uma maneira direcional, nos ajuda a direcionar o nosso atendimento para o nosso cliente sofrer menos ali com a falta de energia, com o problema no momento de crise, no momento de intempérie severa, né? E agradecer muito a postura, assim, da rádio, que sempre nos ouve, né? Sempre verifica o problema e nos ouve, assim. E tu sabe, né, Miguel, nós estamos sempre dispostos, abertos a conversar. Talvez a notícia no momento de crise não seja a melhor possível, mas nós vamos dizer sempre a verdade para o nosso cliente e vamos tentar ser mais rápidos possível aí nos atendimentos. Então, muito obrigada pelo espaço, agradeço você, tá? E quando quiser, estou à disposição para retornar. Muito obrigado. E a Mari, ela é sincera mesmo. Às vezes a gente liga para ela e diz, olha, vai ter tal, então, um problema um pouco mais sério, vai ter tal tempo assim, Mari, não é possível. Vai ter que ser assim. Às vezes a notícia não é tão exatamente como você gostaria de passar, mas é a realidade, né? Tem que se passar com toda sinceridade e responsabilidade, principalmente. Obrigado, Mari, pela visita. Nós tivemos a oportunidade de conversarmos com a consultora de negócios da RGE, a Mari Lúcia Santos, que falou com você, ouvinte do programa Variedades. Eu vou um rápido intervalo comercial, mas já retorno com a sequência da edição do seu programa Variedades com o patrocínio de Farmácias Associadas. Aqui você tem amigos. Farmácias Associadas em Tupã, a farmácia econômica. Na Avenida Rio Branco, 437, telefone 3272-1444. Especial de setembro na Delta Sul. Tem lá, por exemplo, um smartphone, o LG K10, novo, com tela de 5.3 polegadas, é alta definição, suporta 2 chips, em 10 vezes sem juros de R$ 89,90 no carnê na Delta Sul. Um rápido intervalo, mas eu já retorno.